porto nas Bahamas, terminal de contêineres na Jamaica e guindastes na costa de Cuba. Na maioria dos casos, a China está por trás disso. Esta é a história de como a segunda maior economia do mundo está remodelando as bordas do hemisfério ocidental, e os Estados Unidos não estão felizes com isso. Por décadas, os Estados Unidos veem o Caribe como seu quintal, próximo, familiar e alinhado aos interesses americanos. Washington presumiu que essa região permaneceria ao seu alcance. Não esperava ver equipes de construção chinesas operando terminais na Jamaica ou guindastes financiados por Pequim surgindo bem perto da costa da Flórida. Mas é isso que está acontecendo, e os Estados Unidos da América não falam muito sobre essa parte. Com a atenção americana em outros lugares, a China ofereceu empréstimos, engenharia e apoio de longo prazo, sobretudo em países com grandes obras de infraestrutura adiadas por décadas. E enquanto a maioria das pessoas não está prestando atenção, isso está acontecendo bem perto da costa da Flórida. A pergunta é simples: por quê? Por que a China investe tanto em portos no Caribe, a milhares de quilômetros de casa? Para entender o que está acontecendo, precisamos voltar um pouco no tempo até 2013. Naquele ano, a China lançou o que chamou de Iniciativa do Cinturão e Rota. O objetivo era construir infraestrutura global. Ferrovias, rodovias, usinas de energia e principalmente portos. Começou na Ásia, depois se expandiu para a África, Oriente Médio, Europa e com o tempo chegou à América Latina e eventualmente ao Caribe. Mais de 150 países assinaram acordos, muitos no mundo em desenvolvimento. Para a China, esses projetos não são só boa vontade. Eles conectam rotas marítimas, movimentam produtos, ajudam empresas chinesas a fazer negócios e dão a Pequim influência sobre como o comércio global flui. Mais de 80% do comércio externo da China é feito por transporte marítimo. Isso significa que a segurança no mar é importante, assim como o acesso. Se sua economia depende do transporte marítimo, você precisa de opções e parceiros em locais que ajudem a movimentar mercadorias com eficiência. É por isso, em parte, que a China está ajudando a financiar ou operar mais de 100 projetos portuários ao redor do mundo. Há propriedades, arrendamentos e parcerias, mas todas têm em comum a localização no Caribe. Pode não parecer prioridade à primeira vista, mas observe melhor. O Caribe não é apenas um conjunto de ilhas e resorts de férias, ele cerca o Canal do Panamá. Está situado em rotas que ligam América do Norte e América do Sul, próximo a portos dos Estados Unidos, da América, refinarias de petróleo e rotas navais militares. Para a China, estar aqui faz sentido pelo comércio e posição estratégica. Vamos usar a Jamaica como exemplo. Ela fica em um cruzamento de rotas marítimas, próxima ao Estreito de Ventos e Canal do Panamá. Kingston, sua capital, possui um dos portos de contêineres mais movimentados da região. Em 2016, o governo jamaicano transferiu a administração do porto a um consórcio estrangeiro, incluindo a estatal chinesa China Merchants Port. Desde então, Kingston cresceu e recebe navios maiores. Ele tem papel maior no transporte de contêineres para a América Latina, costa leste dos Estados Unidos da América e outros destinos. A China não é dona direta do porto, mas participa da operação, o que lhe dá influência sobre a infraestrutura e as cadeias de suprimentos locais. Mas o envolvimento não parou nos cais. Anos antes, a China financiou uma rodovia importante entre Kingston e a costa norte. O projeto custou mais de 700 milhões e foi construído por uma empresa chinesa de construção. Em troca, a empresa recebeu uma concessão de 50 anos para operar terras próximas. Para o governo jamaicano, essa estrada era essencial. Para a China, isso abriu portas para laços econômicos duradouros. Algumas propostas foram ainda mais longe. Em determinado momento, havia um plano para construir um enorme centro de transbordo em um par de ilhas protegidas, as Ilhas Goat. Esse projeto acabou sendo cancelado após uma reação negativa de grupos ambientalistas e moradores locais. Mesmo assim, a China segue como grande parceira de infraestrutura na ilha, e o porto de Kingston continua em expansão. Agora seguimos ao norte, para as Bahamas. Freeport, na ilha Grande Bahama, está a 88 quilômetros da Flórida.
é um dos maiores portos de carga próximos ao território continental dos Estados Unidos da América, ampliado com bilhões de investimentos chineses e administrado por uma empresa de Hong Kong ligada a empresas chinesas. Com o tempo, tornou-se um importante centro de transbordo, projetado para receber navios maiores que cruzam o Canal do Panamá. Este não é um local militar, mas a localização é importante. Portos próximos aos Estados Unidos da América chamam atenção, principalmente se geridos por empresas ligadas ao governo chinês. Isso explica por que esse investimento preocupou Washington. Há uma sensação de que a China está construindo uma presença comercial que pode servir como influência em uma crise ou, no mínimo, como uma fonte de inteligência sobre a atividade naval dos Estados Unidos da América. Não há sinal disso, mas a preocupação permanece. Isso não se limita a um porto em Nassau, a capital. A China também financiou o Resort Barra Mar, um empreendimento de 4 bilhões que agora é um dos maiores complexos hoteleiros da região. Há ainda estádio, estradas e outras infraestruturas financiadas e construídas pela China. Somando tudo, as Bahamas receberam um dos maiores investimentos chineses per capita do hemisfério. Do ponto de vista do governo, isso foi uma vitória. A economia cresceu, empregos foram criados, mas os compromissos financeiros de longo prazo permanecem. O mesmo se aplica ao equilíbrio político. Enquanto a China constrói, os Estados Unidos da América observam a oeste com cenário semelhante, porém contornos políticos mais fortes. Em Cuba, empresas chinesas ajudaram a modernizar o Porto de Santiago com um empréstimo de 120 milhões. O projeto foi financiado com um empréstimo do governo e construído pela China Communications Construction Company, uma empresa estatal. O porto foi dragado, ampliado e equipado para receber navios maiores. Em teoria, isso ajuda Cuba a aumentar o comércio, especialmente na parte oriental da ilha, considerando o acesso limitado de Cuba ao capital ocidental. O apoio da China veio em um momento em que poucos outros estavam oferecendo ajuda em outras partes da ilha. Em Mariel, cargas chinesas tornaram-se mais comuns: equipamentos, suprimentos de energia, materiais de construção. O porto foi construído com apoio brasileiro, mas a China já é grande usuária e pode investir futuramente. Isso reacende dúvidas em Washington. A China usaria portos cubanos estrategicamente? Podem existir equipamentos de vigilância ou instalações de uso duplo? Tanto o governo chinês quanto o cubano negam. Como Cuba está a 90 milhas da Flórida e tem histórico de atritos com os Estados Unidos da América, qualquer aumento de atividade, especialmente com a China, chama a atenção. Mesmo assim, para Cuba, a relação faz sentido. A China não exige reformas políticas, oferece financiamento quando outros não e dá apoio técnico para manter a economia. Esse é o padrão visto na maior parte do Caribe. Infraestrutura, empréstimos, diplomacia e acordos econômicos são apresentados como desenvolvimento. Para alguns é estratégia, para outros necessidade. Para essas pequenas nações insulares, as escolhas não são tão simples quanto escolher um lado. Muitas enfrentam desafios de desenvolvimento antigos, infraestrutura obsoleta, poucas exportações, dívida crescente e vulnerabilidade a furacões. Isso pesa muito nos orçamentos nacionais. Quando há financiamento para novo terminal, rodovia ou hospital, os líderes prestam atenção. E se essa oferta vem sem exigências políticas, é ainda mais difícil de ignorar. É isso que a China oferece. A postura chinesa é consistente. Oferecer empréstimos a juros baixos ou subsídios, enviar uma empresa estatal de construção e entregar o projeto no prazo. Muitas vezes, também oferecem treinamento a trabalhadores locais, bolsas de estudo ou doação de equipamentos. Do ponto de vista caribenho, há um benefício prático. Esses projetos são feitos rapidamente e, em geral, enfrentam menos obstáculos que programas de ajuda ocidentais. Mas as concessões são reais, existe a própria dívida. Alguns desses projetos têm prazos de pagamento de 20, 30 ou até 50 anos. Se a economia crescer, os empréstimos são administráveis, mas se a receita não se concretizar, os governos ficam com obrigações difíceis de evitar. Críticos citam o porto de Hambantota, no Sri Lanka, onde dívidas não pagas permitiram que uma empresa chinesa assumisse as operações por 99 anos.
O caso é mais complexo do que as manchetes mostram, mas virou referência do que pode dar errado no Caribe. Nenhuma transferência desse tipo aconteceu, mas a ansiedade existe, e ainda há a camada geopolítica. Os Estados Unidos acompanham tudo isso com preocupação. Por mais de um século, Washington tratou o hemisfério ocidental como uma zona de interesse especial. Esse pensamento não desapareceu após a Guerra Fria. Então, quando a China começa a investir em infraestrutura crítica em todo o Caribe, a poucos quilômetros das costas dos Estados Unidos da América, sinais de alerta são acionados. Nos últimos anos, autoridades dos Estados Unidos da América deixaram sua posição clara. Eles alertaram os países do Caribe sobre se aproximarem demais de Pequim. Eles levantaram preocupações sobre dívidas, sobre infraestrutura de uso duplo, sobre influência. Às vezes eles agiram após os alertas. Novos programas de ajuda, mais visitas diplomáticas, promessas de financiar energia renovável, educação e saúde pública. Parte disso é bem-vinda, mas também revela o que estava faltando para muitos líderes caribenhos. A questão não é porque a China está aqui, mas porque Estados Unidos da América e Europa não faziam mais. Eles destacam que a China investiu em infraestrutura negligenciada por décadas, enquanto outros não o fizeram. A região não deve ser tratada como peão na rivalidade de terceiros. Os oficiais chineses dizem que seus projetos são sobre comércio e cooperação, que seguem as leis locais, que não estão construindo bases militares. A diplomacia da armadilha da dívida é um mito, impulsionado por críticos que não querem que a China tenha sucesso no cenário mundial. Há alguns dados que apoiam esse argumento. Em muitos países do Caribe, a China reestruturou dívidas quando foi solicitada. Ela cancelou empréstimos sem juros e não assumiu controle de portos ou ativos públicos no Caribe por inadimplência. Então, aonde tudo isso nos leva? O papel da China no Caribe é visto como estratégico, mas para muitos países foi prático. Esses projetos de portos não surgiram por causa de ideologia, eles aconteceram porque havia demanda, e a China respondeu. O financiamento estava disponível, a construção avançou rapidamente e as parcerias que se seguiram foram baseadas no que cada lado precisava. Os Estados Unidos seguem com laços fortes na região, mas por anos grandes projetos de infraestrutura não foram seu foco. Houve ofertas de ajuda, diplomacia e treinamento, mas não de financiamento duradouro para portos, rodovias ou energia. Pelo menos não na escala ou rapidez que esses governos queriam. Nesse momento a China entrou em cena, por isso o relacionamento segue crescendo. Embora possa parecer uma competição, para os países da região geralmente é apenas uma escolha entre esperar ou avançar. Esses portos agora fazem parte do futuro da região e a China, ao ajudar a construí-los, garantiu seu lugar nesse futuro. Sinceramente, os Estados Unidos poderiam ter feito isso, mas escolheram não fazer. A questão não é só porque a China está aqui, mas porque ninguém mais estava. Então, você acha que países devem recusar o desenvolvimento só porque incomoda outros? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.